Estamos de volta com o programa que hoje discute a alienação parental. Aqui com a gente a vereadora do PSDB, Adriana Ramalho, autora da lei municipal que institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental, a advogada e diretora da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, doutora Kátia Boulos, e também a jornalista e publicitária Fernanda Merlo. Fernanda, voltando a falar sobre essa questão da cobertura da mídia sobre esses casos, e quando envolve um casal famoso? Quer dizer, o prejuízo pode ser ainda maior para os filhos? Sem uma dúvida. Exposição maior, né? Sem dúvida, Felipe, porque você imagina esse casal famoso, né, tendo uma exposição midiática muito grande, uma exposição em massa, o qual causa uma pressão psicológica ainda maior nessa criança. E aí a gente pode gerar um segundo problema, que é o bullying, né? Então, porque aí os amiguinhos da escola sabem de quem que essa criança é filho, né? E aí começa mais uma pressão, mais um malefício que pode ser ainda mais danoso para essa criança, para esse adolescente. Então, realmente, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa exposição na mídia. Hoje, como vocês sabem, tudo fica guardado, nada se apaga, né? Hoje a gente está aí exposto à nuvem, então seja no Google, seja numa rede social, vai ficar para sempre. Então, quando ele for adolescente ou quando ele for adulto, ele ainda vai ter acesso àquele material. E isso pode ainda assim causar danos. Ele pode não presenciar isso de corpo presente, mas, né, devido a alguma mobilização da mídia, isso também vai refletir. Então, volto a questão. Também aproveitar a oportunidade para dizer que os casos de alienação parental de crianças e adolescentes são tratados na vara de família e cobertos pelo segredo de justiça. Então, hoje nós já temos visto decisões judiciais que determinam reparação de dano moral quando a criança ou adolescente é exposto, né? Se fala da alienação parental que está sofrendo essa criança ou adolescente, e aí a pessoa que é responsável pela divulgação nas mídias, atribuindo a alguém a culpa pelo fato de ser alienador ou alienadora, essa pessoa vai responder no sentido da reparação do dano moral que causou. A criança ou adolescente que não podem ser expostos na mídia numa situação desse tipo, que é tratada em segredo de justiça, no judiciário, e também a pessoa que se vê prejudicada e às vezes pode até estar praticando alienação, mas pelo fato de ter sido exposta essa pessoa nas redes sociais, atribuindo nas redes sociais que essa pessoa é alienadora, ela já sofreu dano, concorda? Por quê? Porque forma todo um conjunto de pessoas que vêm e se manifestam, e ou do lado, ou a favor, ou contra, mas e o caso concreto exposto. Isso é absolutamente impossível, não pode acontecer isso. Então já há decisões judiciais dos tribunais nesse sentido, né, de quem expõe a criança ou adolescente e numa situação dessa, atribuindo a esse ou aquela, não importa, a condição de alienador ou alienadora, vai sofrer as consequências disso. Replicar também vai sofrer as consequências. Então, as pessoas às vezes não têm muita noção disso, mas se identifica hoje a origem, não é? Quando você vai em juízo, por exemplo, em juízo você pode produzir a prova mediante uma ata notarial, o tabelião acessa o endereço eletrônico da pessoa, da rede e tal, vai lá e coloca em papel de segurança máxima, que tem fé pública, o tabelião, e aquela prova é produzida no processo. Então, tal pessoa praticou alienação, fez isso, estava falando isso nas mídias, e aí você tem uma prova forte, né, para esse processo, contra a pessoa que praticou o ato. Às vezes não se denuncia a alienação parental, mas se leva algum fato nos autos do processo que faz com que estes especialistas, psicólogos e assistentes sociais precisam atuar de uma forma mais direcionada neste processo e identificar o que está sendo feito com essa criança. Às vezes até com assistentes técnicos, é e importante até com assistentes técnicos, para a gente possa ter técnicos. peritos que façam um laudo, né, de uma forma um pouco mais cuidadosa, um pouco mais sensível. A gente tem ótimos profissionais, mas precisamos de especialistas no tema, para que eles possam cuidar desses processos como se deve. E nós precisamos também dessa massa de psicólogos e assistentes sociais para que nos ajudem na
nas comunidades, nas famílias, como o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é importantíssimo que seja treinados, os conselheiros tutelares sejam treinados para conseguir conduzir cada um no seu respectivo bairro a identificação da alienação parental. Eles têm interesse, tanto que eles têm solicitado, nós já fizemos algumas incursões nesse sentido, e os conselheiros tutelares têm comparecido, eles têm solicitado esses cursos de atualização, porque envolve uma série de fatores. Os conselheiros tutelares são a porta de entrada, muitas vezes, das denúncias, então eles têm que estar aparelhados para receber isso, eles pedem, eles querem E para combater uma coisa muito importante, né, doutora Kátia e Fernanda? Álcool, drogas, isso que é Violência uma outra estatístico. característica. Violência doméstica. Tem crianças que sofrem com alienação parental ainda na adolescência e não conseguem se expressar. Então, qual o caminho que ela mesmo se leva? As drogas, ao álcool. Então, quando os pais estão naquela briga tão fervorosa, tão emocional, nem reparam na criança e no adolescente. E quando eles se dão conta, ele já está num alto nível ou numa gravidade que a criança vai precisar de um tratamento mais aprofundado. Quando não chega novamente nas questões de suicídio. Porque a escola é um excelente termômetro para isso. É onde a criança mostra que ela está afastada do alienador e do outro genitor alienado. Então, ali ela vai mostrar o que ela sente. Ou ficando, como a vereadora Adriana Ramalho falou, agressiva quando ela não é. Há casos de depressão, e depressão nós falamos como doença que já está no Código Internacional de Doenças, entendeu? É depressão mesmo. Então, assim, a criança pode ter casos de regressão, casos de fuga, ansiedade, são comportamentos cognitivos que a gente percebe essa tendência ao suicídio. Isso tem que ser identificado imediatamente. Então, aquela pessoa, por exemplo, nós acompanhamos uma adolescente que ela se corta inteira, ela se mutila. Né? Então, isso tem tratamento específico já na área médica, na área psicológica, mas na área jurídica tem que prestar atenção, porque a repercussão é um adolescente que está sob a guarda de alguém, está sendo negligenciado, porque não está tendo a atenção necessária, né? E isso certamente vai requerer, por parte do judiciário, uma atitude, né? Muitas vezes aquela punição, lógico, porque essa criança ou adolescente, no caso, estão sofrendo os efeitos maléficos. Prestar atenção na escola, os relatórios da escola, estar atento, não importa quem detém a guarda, porque a guarda natural é de pai e mãe, naturalmente. Quando eles disputam é porque estão em conflito. E se eles estão disputando, vou fazer um gancho muito importante aqui, nós temos desde 2008 a guarda compartilhada. É uma lei que introduziu no Código Civil a possibilidade do compartilhamento da guarda. Mas então a solução seria, se fosse utilizada devidamente. Só que há pessoas, e aí vem a distorção, que utilizam a guarda compartilhada, requerem a guarda compartilhada, para promover alienação. Quer dizer, ao invés de sofrer alienação por parte de um, vai sofrer por parte dos dois. Então, essa criança fica completamente perdida. É importante, né? Porque fala que pode ser só o pai ou sua mãe. Não, pode ser os dois. Às vezes eles podem alienar simultaneamente. Não é? Simultaneamente, às vezes até os avós. Os avós. Eu falo porque eu presencio isso em casa, com amigos muito próximos, amigos do meu trabalho. E tem casos de mãe, de pai, de avô, de cunhado, de babá. Olha como é sério. É quem detém sob sua vigilância, tá certo. E aí a babá fica, por exemplo, um período todo com a criança, né? Metade do período, porque uma vai na escola e depois ela tem acesso. E aí? Pior ainda. É ótimo. Pior ainda. Que adulto você está formando? Então, é importante ela dizer dos relatos, né? A Fernanda falar dos relatos, você tem, além da sua visão, né, da comunicação, e você sabe que esses casos existem, também tem de conhecimento pessoal. Sem dúvida. Isto, na verdade, acontece de forma naturalizada. Todo mundo já viu um caso desse, só que não sabia que tinha nome e sobrenome, agora tem. E nós temos que dizer, é alienação parental, vamos conversar, vamos dialogar, vamos trazer todos os elementos necessários para aperfeiçoar. Tudo é passível de aperfeiçoamento. O que nós desejamos é uma sociedade saudável, ética. Então, como é que você atinge o bem-estar social com as famílias desestruturadas do jeito que estão? Vereadora, para a gente finalizar, por gentileza. A ideia, como a doutora Kátia colocou, é de unir.
Então, a nossa ideia é fazer no ano que vem o Fórum Internacional sobre Alienação Parental. Então, eu tenho um costume de brincar, que eu tenho 2 técnicas aqui que falam sobre o assunto no aspecto da comunicação e da publicidade e no aspecto jurídico. E eu venho na questão legislativa, mas porém eu venho na questão um pouco mais didática com os exemplos. Eu dei um exemplo aqui sobre o pai que aliena a criança, falando para a criança não se relacionar com o namorado da mãe. Então a gente vê um afastamento dessa criança com a mãe e para com aquele namorado. Um outro exemplo que eu coloco aqui, de novo de um pai, para desconstruir essa ideia que a alienação parental é só praticada pela mãe, por isso que eu uso vários exemplos de pais, homens, que alienam, é quando a alienação parental é feita com a criança, porém diretamente atingindo a mãe. Então, um exemplo, né, os pais se separam e os dois têm um poder aquisitivo razoável, um poder aquisitivo bom, né, cada um ganhando seu respectivo salário, que é um salário acima da média normal, isso é um caso concreto, tá, que a gente tem se deparado, a gente está estudando, está ajudando essa família, inclusive eu tenho ajudado essa família. E o pai resolve que ele saiu do apartamento, mas que a mãe também não vai ficar. Então ele força a mãe a vender o apartamento, dá o quinhão dele, a parte que é dele, e com isso, qual a consequência? É tirar a criança daquele convívio que ela tem com os coleguinhas do condomínio desde quando ela nasceu. Forçando vender o apartamento, tem o problema de tirar a criança da escola, porque passa a ir para um outro bairro ou para um outro endereço. E nós temos uma mudança repentina de raiva e de mágoa para a vida daquela criança. Então as pessoas me perguntam, mas se tivessem casado, não seria normal mudar de endereço, mudar de escola? Seria super natural, desde que fossem feito com harmonia, com decisões mútuas, pensando na criança, como se faz com uma família. Agora, quando isso é feito na guerra, vai vender o apartamento, porque se eu não fiquei, você também não vai ficar, vai tirar o nosso filho da escola, porque agora vai ter que levar para uma outra escola, porque não era a escola que a gente pagava juntos, ou seja, isso está sendo feito com raiva. Então ele faz diretamente com a mãe, mas pensando ali e fala, olha filho, você é pro seu bem, é porque você não vai ficar no lugar onde a mamãe e o papai cresceram com você, só que ele na verdade está explicando uma coisa pro filho, mas o objetivo dele é outro, que é atingir a mãe, porque ele não concorda com a separação. Mas eu queria agradecer demais a participação da vereadora do PSDB, Adriana Ramalho, também da advogada e diretora da ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a doutora Kátia Boulos, e da jornalista e publicitária Fernanda Merlo. E agradeço também a você que assistiu o nosso programa. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. E até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.